Nós estamos, desde o momento do nascimento até agora, sempre expostos a algum nível de radiação. É impossível não ser exposto à radioatividade. Só que, claro, dependendo de onde você mora e do que você faz, essa exposição pode ser maior ou menor. Então nós temos, por exemplo, o radônio, que é o responsável em relação às fontes naturais pela maior radiação que a gente absorve no dia a dia. O radônio, ele é um gás nobre gerado em processos de decaimento radiativo. Radiação cósmica é a radiação que vem do espaço sideral, interage na nossa atmosfera e gera radioisótopos. Radiação terrestre é um tipo de radiação que, dependendo de onde você mora, você vai ter mais ou menos exposição. Por exemplo, se você mora num lugar onde fica próximo de materiais radioativos como sais de urânio, minério envolvendo urânio, você está mais exposto à radiação do que uma pessoa que mora longe desse lugar. Já a radiação interna, ela está relacionada aos elementos radioativos do nosso corpo, como por exemplo o carbono 14. O carbono 14 é um isótopo radioativo do elemento carbono e ele constitui toda a matéria orgânica, como nós, por exemplo. Dependendo de qual for a dose e o tempo de exposição à radiação, nós podemos desenvolver uma série de problemas. Então nessa tabela aqui a gente tem uma graduação que vai desde a dose mínima, que é considerada um problema, que envolve mutações no DNA, e essas mutações podem ter reflexo nos nossos descendentes, nos nossos filhos. A gente pode ter uma redução temporária na contagem de glóbulos brancos que estão relacionados à defesa do corpo, imunidade, doença da radiação, que envolve vômitos, diarreia e uma série de outros problemas, doença da radiação severa, com destruição inclusive da medula óssea. Dependendo do grau de exposição, a gente pode ter morte devido à infecção dentro de questões de semanas, ou então, se a radiação for muito intensa, a gente pode ter morte em questão de horas. Claro que isso não é comum, a gente ter uma fonte radioativa tão intensa, somente em acidentes como o caso do Césio 137, que a gente acabou de ver. Também tem aquele acidente na Ucrânia, em Chernobyl, que a gente vai falar na próxima aula. Nessas situações extremas é que a gente tem uma exposição também extrema. Bom, o que a gente vai estudar agora é o que acontece quando essa radiação passa pelo corpo. Então, a gente chama essa radiação de radiação ionizante, ou seja, ela vai causar a ionização. Como exemplo, eu vou pegar a água. A água, quando ela receber essa radiação ionizante, ela pode sofrer a retirada de um elétron, e aí a gente vai ter a formação do H2O+, ou então esse rompimento pode gerar essas espécies químicas aqui com esse pontinho. Esse pontinho é um elétron desemparelhado. E essas espécies com um elétron desemparelhado, a gente chama de radicais livres. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Esses radicais livres, eles podem gerar problemas no nosso organismo porque eles são extremamente reativos. Por exemplo, se ele chegar a entrar em contato com o DNA, ele vai gerar células defeituosas, porque o DNA é o nosso código genético, onde tudo que se relaciona à vida está escrito nos códigos, né? Se esse DNA for danificado, a célula fica defeituosa e a gente chama esse defeito de mutação genética. A nossa célula tem a capacidade de fazer alguns reparos, mas se esse dano for muito intenso, esse dano ele se torna permanente. Vamos explorar essa interação entre radiação ionizante e DNA. Imaginem o seguinte, existe a radiação, ela afetou o DNA. No mundo da ficção, isso pode gerar superpoderes. Se você é fã de quadrinhos, você deve lembrar da história que deu origem ao famoso Incrível Hulk. A história envolve radioatividade.
personagem da ficção que ganhou superpoderes foi o Homem-Aranha. A história do Homem-Aranha também envolve radioatividade. I'm Spider-Man. Mas isso é no mundo da ficção. No mundo real, na realidade, você não ganha superpoderes. Você geralmente ganha superproblemas. E um desses problemas é o conhecido câncer. Câncer é um dos problemas que você pode ter com exposição à radiação. Essas mutações genéticas podem gerar células defeituosas que a gente chama de células cancerígenas. Paradoxalmente, o tratamento do câncer envolve radioatividade. Como assim, professor? Então, vou te explicar usando exemplos de dois tipos de radioterapia. Você já deve ter ouvido falar. A radioterapia mais comum é a radioterapia chamada de teleterapia ou radioterapia externa, onde se expõe parte do corpo à radiação e essa radiação vai causar a danificação dessas células cancerígenas. Obviamente que não se consegue 100% das células cancerígenas, algumas células saudáveis são afetadas, mas células cancerígenas têm um menor poder de regeneração das mutações, logo elas são mais suscetíveis a morrerem. Outro tipo de radioterapia é chamada de radioterapia interna. Aqui nós temos uma foto em que cada pontinho desses representa a introdução de um medicamento radioativo que vai causar a danificação dessas células cancerígenas.